estou aqui numa das praias do Mar da Galileia, nas cercanias de alguns sítios arqueológicos, tais como Corazim, Betsaida, Cafarnaum. E eu escolhi esse local para falar sobre você a respeito de oportunidades aproveitadas, oportunidades perdidas. Porque dentro do espírito do grande conflito, tudo está relacionado com as oportunidades. Se nós aproveitamos as oportunidades, muito bem. Se as perdemos, nada bom para a gente. Então eu queria começar lendo uma profecia que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, e eu quero que você acompanhe comigo. Os versos 1 e 2 dizem assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornou glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Para nós que usamos a Bíblia como um todo, Antigo e Novo Testamentos, fica mais fácil de compreender algumas coisas. Nós compreendemos melhor do que aqueles que só pegam o Antigo Testamento ou do que aqueles que só pegam o Novo Testamento. Por exemplo, eu acabei de ler uma profecia que está em Isaías 9, 1 e 2. E agora eu vou ler o que está escrito em Mateus 4, portanto, um pedaço no Antigo Testamento, outro pedaço no Novo Testamento. E aqui em Mateus 4, a partir do verso de número 12, diz assim: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Veja que o texto de Isaías se cumpriu na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morava em Nazaré e mudou-se para Cafarnaum. Veja que o caminho do mar, a Galileia dos gentios, recebeu, conforme profetizou Isaías, uma grande luz. Mais do que isto, recebeu a maior de todas as luzes, a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a minha pergunta é: será que estas cidades que eu mencionei a princípio, elas aproveitaram a oportunidade de terem perto de si a grande luz, a luz do mundo? Elas não aproveitaram. E eu vou ler para você o que está escrito no capítulo 11 de Mateus. São palavras de Jesus, são palavras tristes, duras, mas são a verdade, é a realidade para aqueles que não aceitam as oportunidades. Veja o que está escrito em Mateus 11, a partir do verso de número 20. Passou Jesus então a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Eu vou tentar explicar para você o que significa a palavra increpar, porque ela é meio complexa. Increpar significa lançar em rosto, significa exercer uma cobrança, como que dizer: eu avisei, é assim que acontece. O que é que Jesus falou para estas cidades, Corazim e Betsaida? Ele disse: olha, eu realizei muitos milagres aqui, mas vocês não tiveram interesse. Se estes mesmos milagres que eu fiz aqui, eles tivessem sido feitos lá em Tiro e Sidom, aquelas cidades teriam se arrependido. Por que Jesus usou Tiro e Sidom para comparar com Corazim e Betsaida? Porque estas duas cidades que eu mencionei, Tiro e Sidom, naqueles dias eram tidas como cidades perdidas.
Eram cidades muito ímpias. Só para você entender, eu vou dar uma informação, uma apenas. Nestas cidades, eles tinham um lugar que era chamado de casa de banhos. O que é isto? Seria um lugar muito parecido com uma sauna, só que muito amplo, onde muitas pessoas entravam. Esse local tinha no piso inferior os aquecimentos e no piso superior, então, as pessoas adentravam, e todas as pessoas que entravam ali eram umas das outras. E eles ali faziam de tudo, como se fossem comuns. Estas cidades eram tidas como perdidas. Elas tinham essas casas, mas tinham outras casas de perdição também. E Jesus falou, olha, se eu tivesse feito os milagres lá, elas teriam se arrependido. Mas no juízo haverá menos rigor para elas. Mas Jesus não parou aí com as suas palavras. Ele continuou no verso 23 de Mateus 11, e ele diz assim, e tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Agora, perceba aqui comigo, nos dias de Jesus, Sodoma já havia sido destruída, porque Sodoma era uma cidade completamente perdida. No entanto, ele disse a Cafarnaum, se eu tivesse feito em Sodoma os mesmos sinais e milagres que eu fiz aqui, ela estaria de pé até o dia de hoje. E haverá menos rigor para Sodoma do que para Cafarnaum. Eu visitei estes sítios, tanto Cafarnaum quanto Corazim, Betsaida. Inclusive Betsaida era a cidade de 3 dos discípulos de Jesus, dentre eles Pedro e seu irmão. Estas cidades não existem mais hoje, são sítios arqueológicos apenas. Por quê? Porque não aproveitaram a oportunidade. Deus nos oferece oportunidades. Ele oferece as oportunidades para você e para mim. Algumas pessoas têm mais oportunidades do que outras pessoas. Mas ninguém passa por esta vida sem ter pelo menos uma vez a oportunidade de decidir se quer que Jesus reine no seu coração ou não. E quando nós tomamos a decisão de permitir que o Senhor Jesus reine em nosso coração, nós não seremos destruídos como estas cidades o foram. Nós viveremos para sempre, porque nós permitimos que o Senhor Jesus entrasse na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração. Foi Ele mesmo quem falou, está em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei. Com ele cearei e ele comigo. Sabe o que significa isso? O Senhor Jesus está batendo à porta do nosso coração. Ele quer entrada na nossa vida. Quando nós permitimos que o Senhor Jesus entre, Ele então se senta à mesa conosco para uma refeição. E em contrapartida, Ele nos convida para nos assentarmos com Ele para uma refeição no seu lar, na eternidade. Um dia, todos aqueles que aproveitaram as oportunidades e aceitaram o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, estarão assentados à mesa junto com Deus e participarão da ceia das bodas do Cordeiro, ao passo que aqueles que não aceitarem as oportunidades, as suas carnes se tornarão comida para as aves de rapina, e passarão o milênio mortos aqui na terra e depois ainda serão destruídos finalmente com o fogo do último dia. O que é que você quer fazer da sua vida? Talvez eu poderia fazer uma pergunta um pouquinho diferente. O que é que você está fazendo da sua vida? Como é que você está encarando a eternidade? A eternidade faz parte da sua vida? Se Jesus estiver no seu coração, no grande conflito da vida, de vitória em vitória, você chegará até a vitória final. E este é o desejo do meu coração para você. E eu desejo que Deus o abençoe profundamente agora.